Graça e paz para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando continuidade à nossa série de sermões expositivos sobre o livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com todos, queridos irmãos, a exposição do Salmo 21. Diz assim o texto bíblico: Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfaz-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres de bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, e de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como uma fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes fará voltar as costas e mirarás o rosto dele com o teu arco. Exulta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Esse salmo, o título que aparece no original desse salmo é Ao Mestre de Cantos, Salmo de Davi, indicando que foi Davi quem compôs esse salmo ou cântico. Porém, alguns comentaristas defendem a ideia de que Davi foi o tema do Salmo e não propriamente o autor, assim como acontece no Salmo 20. Esse é um salmo real, assim como o Salmo 20, porém, aqui não se trata de uma súplica, mas de um cântico de ação de graças pelas vitórias concedidas. O salmo começa e termina com louvores a Deus. No Salmo 21, o povo reconhece alegremente que as bênçãos pedidas no Salmo 20 lhe foram concedidas e celebram a esperança de um futuro igualmente vitorioso. Embora o contexto imediato desse salmo se aplique a Davi, o cumprimento final e completo desse salmo aponta para Cristo, o Rei dos Reis, cujo reino é eterno. O Salmo 21 pode ser dividido em 3 partes. Nos versículos 1 a 7, o povo agradece as vitórias passadas. Nos versículos 8 a 12, o povo confiantemente celebra as vitórias futuras. E no versículo 13, o salmo termina com uma oração pedindo que Deus seja exaltado em suas forças. Então, nos versículos 1 ao 7, nós vamos olhando para trás, agradecendo as vitórias passadas. Nessa primeira parte do salmo, o povo se dirige a Deus com ação de graças por todas as bênçãos concedidas ao rei e, por consequência, ao povo. O povo tinha intercedido pela vitória do rei no Salmo 20 e agora reconhece que Deus respondeu a essa oração. Em tempos de necessidade, o rei e o povo clamaram ao Senhor, que ouviu as suas súplicas mais desesperadas e agora eles se alegram jubilosamente pelo auxílio divino. David Jeremiah disse que não importa qual seja a nossa circunstância, podemos sempre encontrar uma razão para ser agradecido. Os versículos 1 a 7 recordam um modo maravilhoso por meio do qual Deus deu vitória ao rei e ao seu povo. A força do Senhor tinha se manifestado nas batalhas do passado e muito da história de Israel e de Judá foi decidida nos campos de batalha, que determinaram o aumento ou a diminuição de suas fronteiras. Todas as vitórias de Israel vieram do Senhor e o povo se alegrava nelas. No versículo 1, o rei Davi e o povo se alegram radiantemente pela vitória que o Senhor lhes concedeu como resposta às suas orações. Eles dizem, no versículo 1, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. A expressão tua salvação quer dizer o livramento ou a vitória concedida sobre os inimigos. Os reis das outras nações costumavam se alegrar em sua própria força ou poder. Mas Davi se alegra no Senhor Todo-Poderoso, pois todo o poder provém dele. As palavras de Davi demonstram grande alegria pela intervenção divina.
Deus tinha respondido à sua oração, livrando-o de toda a pressão e embaraço, e concedendo-lhe então a vitória desejada, como demonstra o versículo 2. Satisfaz-lhes o desejo do coração, e não lhe negasse a súplica dos seus lábios. A Bíblia deixa claro que o Senhor concede os desejos de uma pessoa quando o seu propósito visa a honra e a glória de Deus. No momento da necessidade, Davi clamou ao Senhor e foi respondido. A alegria de Davi está no fato de o Senhor ter concedido aquilo que ele havia pedido. John Trapp, comentarista bíblico britânico do século XVII, disse que os homens bons têm certeza de terem as orações respondidas, recebendo exatamente o que pediram ou alguma coisa melhor. No versículo 3, Davi nos mostra que o Senhor fez muito mais do que simplesmente lhe conceder a vitória. Ele diz: pois o supre das bênçãos de bondade, põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Desse modo, Davi reconhece a bondade de Deus na sua vida. A palavra pois, no início do versículo, demonstra que essa afirmação está relacionada ao versículo anterior. Deus respondeu às súplicas de Davi e o desejo do seu coração com bênçãos de bondade. E esse é um argumento central nas Escrituras. Ou seja, todas as bênçãos que recebemos do Senhor não é por nossos méritos, mas pela bondade e graça de Deus. Como disse Agostinho, a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. Deus, na sua bondade, responde Davi e coloca sobre a sua cabeça um símbolo de vitória e de autoridade real, uma coroa de ouro puro. Isso indica que essa vitória que Davi recebeu de Deus foi como uma segunda coroação. Aqui a coroa é utilizada como uma figura poética para representar todas as boas dádivas que o Senhor concedeu ao rei. Como diz Efésios 3:20, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Davi tinha pedido proteção, mas Deus fez muito mais, como nos mostra o versículo 4. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Essa promessa, no seu contexto literal e pleno, aponta para Cristo. Porém, em seu contexto imediato, diz respeito ao rei Davi. Em resposta ao pedido do rei por proteção, Deus lhe deu não somente vida, mas longevidade para todo sempre, indicando uma vida longa e próspera, mas pode se referir também à promessa de uma dinastia sem fim para a descendência de Davi. No versículo 5, Davi continua a descrever a sua grande vitória dizendo: grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. A sua glória é na grande salvação, não em si mesmo, não naquilo que ele fez, não, mas naquilo que o Senhor fez por ele. O livramento que Davi recebeu de Deus foi grande. Além disso, ele recebeu esplendor e majestade, indicando que o seu reino era mantido e fortalecido aos olhos de todos que ouviram falar de sua grande vitória. A bondade de Deus na vida de Davi vai além das bênçãos recebidas, como nos mostra o versículo 6. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O pensamento por trás de tal expressão é que o rei era mediador das bênçãos divinas ao seu povo, pois quando o rei era abençoado, consequentemente todo o povo desfrutava dessas bênçãos, ou menos em parte. A expressão bênção para sempre, quando aplicadas a Davi, assim como no versículo 4, não significa eternamente, mas sim que as bênçãos seriam estáveis e duradouras. Porém, são literal e completamente cumpridas em Cristo, o Rei dos Reis, em que serão benditas todas as nações da terra. O rei Davi considera tudo que possui como dádivas da bondade de Deus. Sua realeza, representada pela coroa, era presente do Senhor. Mas o maior presente de Deus é a vida, temporal e eterna. Em retribuição a todas as bênçãos de Deus, Davi confia no Senhor, pois ele sabe que a sua confiança está depositada no lugar certo. O versículo 7 é o versículo chave do Salmo, pois faz a ligação dos versículos anteriores, do 1 ao 6, que tratam das vitórias passadas, aos posteriores, do versículo 8 ao 12,
que expressam confiança nas vitórias futuras. Ele diz: o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Esse versículo está na terceira pessoa e não na segunda, como todo o restante do Salmo. E deixa claro que todas as bênçãos e benefícios do rei vêm da sua confiança no Senhor, que é misericordioso e fiel em suas promessas. Isso demonstra que o amor pactual de Deus para com o seu povo, representado aqui pelo rei, é o fundamento de toda a relação e a base da confiança do povo. As promessas de Deus ao seu povo é a certeza de proteção e do cuidado divino. No versículos 8 a 12, então, estamos aqui, o povo está olhando para frente, aguardando as vitórias futuras. Aqui o povo fala diretamente ao rei, e o foco se desvia do passado para o futuro, apontando para os livramentos e vitórias que o Senhor dará ao rei e, consequentemente, ao seu povo. Nos versículos anteriores, do 1 ao 7, o povo recorda e agradece as vitórias passadas concedidas pelo Senhor. Mas nos versículos 8 a 12, o povo expressa confiança de que o Senhor fará a mesma coisa no futuro, concedendo vitórias ao rei e a Israel sobre os seus inimigos. Como é comum nos Salmos, os inimigos do rei são os inimigos do Senhor. Portanto, a maldição sobre os inimigos é uma expressão do zelo santo pela glória de Deus. É interessante o contraste que existe entre a primeira parte do Salmo, dos versículos 1 ao 7, e essa segunda, dos versículos 8 a 12. Na primeira parte, nós vemos uma descrição das bênçãos de Deus dadas ao rei. E nessa segunda parte, nós vemos as maldições que alcançarão os inimigos, que são aqueles que odeiam o Senhor e o seu povo. Embora esses versículos se apliquem às vitórias futuras de Davi e de Israel contra os seus inimigos, a linguagem utilizada aponta também claramente para um cumprimento escatológico final contra os inimigos de Deus. Aqui, o rei é retratado como um instrumento da ira do Senhor contra todos os inimigos. O versículo 8 diz: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Ao comentar esse versículo, Joseph Carroll, pastor britânico do século XVII, diz que o significado não é apenas achar uma pessoa, embora seja verdade que o Senhor achará todos que são os seus inimigos, mas a sua mão os alcançarás, isto é, os tomarás, os agarrará e os prenderá. Todos, ainda que estejam pertos e encobertos, não só os inimigos abertos, mas também os inimigos enrustidos, não só os que minam, como também os que o atacam. O texto bíblico deixa claro que os inimigos podem tentar fugir, mas a mão do rei os alcançará com destruição. Os inimigos serão destruídos como o conteúdo de uma fornalha ardente, como diz o versículo 9. Tu os tomarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. A fornalha ardente representa a aplicação da ira ardente de Deus sobre os seus inimigos. O fogo é comumente utilizado na Bíblia como uma representação da ira de Deus. A expressão "quando te manifestares" pode se referir a qualquer ocasião do juízo de Deus, mas o seu cumprimento final e completo se dará no dia do Senhor ou no dia do juízo final. Como o fogo devora tudo aquilo que toca, também o Senhor consumirá os ímpios, assim como a lenha é queimada na fornalha. As nações poderiam reunir-se e conspirar contra Davi e contra o seu povo, mas ainda assim ele seria vitorioso nas batalhas. A nação de Israel e a descendência de Davi seriam preservadas, mas não haveria futuro algum para os seus inimigos. A destruição dos inimigos seria completa e não lhes deixaria descendentes, indicando que não seriam mais lembrados, pois os seus nomes seriam apagados da face da terra. O versículo 10 diz: destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Essa era uma maldição comum no Antigo Oriente Próximo. E por mais bem elaborados que sejam os planos dos inimigos, eles não serão bem-sucedidos, como nos mostra os versículos 11 e 12, que diz: se contra ti intentar o mal,
e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes fará voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Os perversos pretendem fazer o mal ao Senhor e ao seu povo, mas eles não terão sucesso. O Senhor triunfará e eles não escaparão da sua ira santa e justa. Essa parte do Salmo não parece tão compreensível para os leitores atuais, pois não entende que naquele tempo essas guerras poderiam representar a continuidade ou mesmo a extinção de um povo. Nações mais fortes e poderosas do que Israel tentaram várias vezes apagá-los da face da terra, mas o Senhor estava pelejando por eles, de modo que a vitória era certa, como jubilosamente afirma esse salmo. Além disso, esse salmo aponta para Cristo e para a derrota final de todos os seus inimigos, incluindo a morte, o inferno, o diabo, os seus anjos caídos e todos os que se rebelam contra o Senhor. Eu sei que as pessoas gostam de ouvir falar do céu, mas ninguém gosta de ouvir falar do inferno. Porém, negar a realidade do castigo eterno dos ímpios é menosprezar os efeitos da cruz e da morte de Cristo, pois não haveria qualquer necessidade de salvação se o homem não estivesse a caminho para o inferno. Se não houvesse um castigo eterno para o ímpio, então o mandamento bíblico para se arrepender não seria mais necessário, nem existiria qualquer necessidade ou urgência para se pregar e crer no Evangelho. No entanto, a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. A boa notícia é que Jesus pagou por nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus. E como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 13, o povo agora está olhando para o alto, exaltando o Senhor das vitórias. O salmo termina com uma exclamação de alegria e um cântico de louvor a Deus. O versículo 13 diz: exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Aqui Deus é exaltado pela forma com que ele revelou a sua força, livrando o seu povo e destruindo os seus inimigos. O povo sabia que Davi não lutava as batalhas, nem conquistava vitórias a fim de exaltar a si mesmo, mas sim com o objetivo de engrandecer ao Senhor. Em todo o salmo, fica claro que o sucesso nas batalhas depende totalmente do poder de Deus e, por isso, somente ele é digno de receber o louvor. A glória por tudo deve ser dada somente a Deus. E concluindo, esse salmo de louvor e gratidão foi composto por Davi para expressar a sua grande alegria pelas muitas e grandes vitórias concedidas pelo Senhor. Esse salmo deixa bem claro que todas as bênçãos que recebemos são dádivas que procedem da bondade e devem-se exclusivamente à misericórdia de Deus e não a qualquer mérito nosso. Davi entendeu que todas as suas vitórias e conquistas vinham de Deus e que somente ele merece ser louvado. Davi descreveu que tudo o que tinha como dádivas de Deus, o desejo do seu coração, o sucesso e a prosperidade, a coroa de ouro puro, a vida longa, o esplendor e a majestade do seu reino, as bênçãos eternas, a alegria. Nós também devemos considerar tudo o que temos, posição, família, bens financeiros, talentos, como dádivas de Deus. Só assim o glorificaremos. R.C. Sproul disse: uma verdadeira compreensão da graça sempre leva a uma vida de gratidão e obediência. Assim como não foram poucas as bênçãos recebidas por Davi, também não é pouco o que o Senhor tem feito pelos seus servos, incluindo a nós mesmos. Deus não deixou de ser bondoso e misericordioso para com aqueles que põem a sua confiança nele somente. Porém, quando olhamos ao redor, desprovidos de confiança e esperança em Deus, conseguimos apenas ver as circunstâncias difíceis e não conseguimos enxergar a bondade do Senhor nas situações diárias da vida. Isso produz crentes queixosos e descontentes. O problema está na maneira como nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e não em Deus, pois muitas vezes deixamos passar desapercebidas as grandes intervenções divinas em nossas vidas. Conta-se que Blaise Pascal, o famoso filósofo e matemático francês, certa vez chegou para o seu pai e disse: pai, aconteceu um milagre comigo hoje. O seu pai então perguntou: sim, meu filho, o que houve?
E Blaise Pascal disse que ele tinha feito um trajeto de 15 quilômetros a cavalo. E no momento em que o cavalo galopeava furiosamente, tropeçou e ambos, o cavalo e ele, caíram no chão. Então Blaise Pascal disse animadamente: mas eu não me machuquei, eis o milagre. O seu pai respondeu calmamente: é verdade, meu filho, esse foi um grande milagre, mas aconteceu comigo um milagre ainda maior. Blaise Pascal curiosamente perguntou: qual foi, pai? O seu pai disse: eu já fiz o mesmo trajeto muitas vezes, e o meu cavalo galopeou a toda velocidade inúmeras vezes. Não tropeçou nenhuma única vez, e eu nunca caí. Às vezes queremos ver as mãos de Deus nas coisas extraordinárias, e nos esquecemos que a mão de Deus está sobre nós, nos abençoando diariamente nas coisas ordinárias, isto é, nas coisas comuns da vida. Ele não deixou de nos abençoar. Nós é que muitas vezes olhamos as coisas na perspectiva errada. Diante de tudo que Deus tem feito em nós e por nós, só podemos dizer como Tomás de Aquino: me destes tantas coisas, Senhor, dá-me mais um coração grato. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.